Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso. Estamos na aula 127. O bloco que nós estamos abordando é o bloco J.24 ou 24.J, a desnaturação do Evangelho, emendas, adições, revisões, ressignificações, concílios e papo. É todo uma colcha de retalhos que foi fazendo cada hora um retalho nessa grande coxa. Na hora passada e na retrasada, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a história natural das adições, dos acréscimos, referentes ao cristianismo que Jesus propôs, porque dali para frente foram só modificações. E fizemos esse gráfico aqui, que vocês conhecem, dos cristãos primitivos, mais uma vez, que era marcada pela penitência e o batismo, que é aqui esse cantinho aqui. E depois, nesse grande círculo aqui, foi o que aconteceu após Paulo com Paulo e após Paulo. Uma grande concepção de salvação, redenção, justificação pela fé, glória, graça, queda pelo batismo, etc. e etc. Na hora passada eu falei pauliano, peço desculpas, são paulinos, coisas paulinas, mas às vezes a gente vacila mesmo, sabe? Nós somos humanos, trocamos as coisas, né? Mas hoje, dando continuidade então a esses eventos, esses acréscimos, nós vamos falar sobre os primeiros evangelhos, propriamente dito. Vamos lá, pessoal, com muita força, muita animação. Eu peço pela Vanessa Figueiredo, minha aluna, que peço que dê notícias sobre a sua recuperação neurológica, neurocirúrgica. Então, vamos lá. Desnaturação dos evangelhos. Os primeiros evangelhos remontam aos anos 70, quando o imperador Tito destruiu Jerusalém e levou o povo judeu à diáspora. Nessa época, todos os apóstolos, no ano 70, já haviam morrido, com exceção de João e Filipe, foram os últimos. O vínculo que unia esses primeiros cristãos era muito frágil, muito tênue. Eles formavam grupos isolados, pequenos grupos, e eles não se comunicavam entre si. Mas esses grupos foram se formando como uma espécie de assembleia, eles chamavam, e a assembleia em latim é ecclesia, daí o nome igreja, né? O nome igreja, basicamente, foi a formação dessas assembleias. Podiam ser assembleias familiares, assembleias de amigos, etc. E eles ficavam lendo os pergaminhos que tinham e aquilo que recebiam, que interpretavam, que pudessem, legado por Jesus. Essa eclésia, ou essa assembleia, eu vou chamar eclésia, era dirigida por um prebístero, que era um indivíduo, um dos mais velhos do grupo, que era nomeado de uma forma coletiva, e tinha cada assembleia dessa, com seu prebístero, seu líder, organizador, eles caminhavam em separado, com as suas próprias inspirações, com as tradições muitas vezes díspares, seguiam cada um os manuscritos que resumiam mais ou menos e fielmente nos atos e nas palavras de Jesus. Ou seja, eram grupos isolados, sem uma conexão direta, sem uma linha comum de pensamento, cada um agindo de acordo com a sua capacidade, seu conhecimento, suas possibilidades intelectuais e compreensivas. Os 3 evangelhos sinópticos, sinopse vem do grego sinopse, visão de conjunto, quer dizer, um compêndio, né? Eu chamaria compêndio. Os 3 evangelhos sinópticos, esses compêndios, são assim chamados porque apresentam uma visão de conjunto semelhante, né? Esses 3 sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas. E esses 3 sinópticos encontram-se fortemente impregnados pelo pensamento judaico-cristão, que havia uma transição ali
do pensamento judaico para o pensamento cristão nascente, né? São fortemente judaicos cristãos. Já o de João, que não é sinóptico, que trata de uma forma diferente, ele foi influenciado pela filosofia grega, que estava sendo rejuvenescida na escola de Alexandria. Alexandria é uma cidade no delta do rio Nilo, que vai desaguar no Mediterrâneo. O delta é a forma de um triângulo, delta, né? O rio deságua de uma forma, um estuário ou um delta, né? O estuário é o rio Amazonas, um braço só. Tchof! Mas o delta, me parece, são diversos braços, formando até essa letra delta. Então, essa escola que está bem colocada ali, numa região muito propícia às margens do Mediterrâneo, a cidade de Alexandria, ela tinha uma cultura grega muito forte. Como eu disse, ela ficava na extremidade do rio Nilo, no delta, e tinha sido fundada por Alexandre Magno, daí o seu nome, Alexandria. E ela cresceu, como os gregos eram liberais, sob o liberalismo religioso. Ali não havia sectarismo, ali cada um escolhia a sua doutrina. Mas tinha influência, logicamente, grega, e um fato incomum naqueles tempos, esse liberalismo religioso. Em fins do século I, quer dizer, número 1 a 100 depois de Cristo, os discípulos dos grandes filósofos já tinham caminhado e aberto diversas escolas nas principais cidades do Oriente. Eles tinham caminhado divulgando essas escolas filosóficas. Alexandria, de fato, torna-se a grande centro intelectual onde implementavam-se as ciências, as pesquisas e o acervo literário. A biblioteca de Alexandria era muito famosa. Ela continha dezenas de milhares de rolos de pergaminho, rolo, que eram colocados assim num escaninho, um a um. Era muito famosa. Aqui é um fato triste sobre a biblioteca, porque quando Alexandria foi invadida pelos turcos, pelo califa Omar, se não me engano, ele olhou para aquela biblioteca imensa e disse assim: se esses pergaminhos contêm o mesmo que contém o Alcorão, quer dizer, não tem valor, porque já está tudo no Alcorão. Se elas são diferentes do Alcorão, elas são contra o Alcorão, portanto, têm que ser destruídas. Então, a queima, mandou queimar toda a biblioteca, todos os pergaminhos, foi a maior destruição de conhecimento que nós tivemos na antiguidade. A destruição, a queima da biblioteca de Alexandria. Tem muitos quadros sobre isso, muitos eventos. Foi muito triste para a humanidade. Ali se deu a tradução, em Alexandria, do Antigo Testamento, a tradução grega, o livro da sabedoria, também foi traduzido para o grego, e alguns evangelhos que foram considerados posteriormente pela igreja como apócrifos, falsos, não são autênticos. Os cristãos novos, recentes cristãos, que eram judeus transitando o judaísmo cristão, eles entravam em contato com os gregos e de vez em quando travavam diversos debates sobre posições morais, sobretudo, que eram as posições relativas a Jesus. Mas esses cristãos, eles não tinham instrução dos gregos. Eles pertenciam intelectualmente tinham uma condição inferior do ponto de vista intelectual. Então, eles perdiam esses debates por falta de retórica, quer dizer, capacidade de se expressar, e falta também de quê? De conhecimentos intelectuais. Mas, de toda forma, os gregos, que eram mais competentes intelectualmente, vinham assimilando gradualmente a moral do Cristo, que era uma beleza. Essas eles admiravam, e esses primeiros cristãos conseguiam passar para ele. Então havia, assim, uma fusão, um perpassamento da filosofia grega com os evangelhos de Jesus em Alexandria.
Bom, daí, por consequência, a interpenetração das doutrinas gregas e cristãs. O cristianismo nascente, pouco a pouco, sofria, no caso foi João, a influência grega, o que levaria a fazer do Cristo, mais à frente, o Logos de Platão. O Logos de Platão é a energia primitiva, é a força criadora, né? No Espiritismo, o Logos de Platão é comparado ao elemento, o elemento inteligente universal, né? O elemento, a força universal, a criadora universal. Bom, agora vamos então, a partir disso, vamos estudar um pouquinho os evangelhos de João, porque essa é a base dessa deturpação inicial mais pronunciada do fluido universal. É o fluido universal, fluido cósmico universal, me lembrei. Então, esse verbo aqui o Logos de Platão é o nosso fluido cósmico universal. É a matéria-mãe energia de criação de toda a energia e de toda a matéria. Né? Muito bem. Então, vamos ver como é que começa essa questão do verbo e da deificação de Jesus, que é uma coisa, Deus que me livre, é muito complicada. Começa em João, primeiro capítulo, 1.14. Vamos ler. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, portanto, era um verbo, eu diria, pelo Espiritismo, é o fluido cósmico universal, ele está com Deus, é uma nação de Deus, uma criação de Deus. O verbo é Deus, o verbo não é Deus exatamente. O Deus é uma coisa, o verbo é outra coisa. Mas ele vai andando. Ele estava no princípio com Deus, portanto, o verbo no princípio estava com Deus, diz João. Portanto, aqui o verbo está ligado a Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, o verbo tem essa característica criadora. Cria matéria, cria energia, o nosso fluido cósmico universal. Todas as coisas foram feitas pelo intermédio dele. Portanto, o verbo é o criador de todas as coisas. A vida estava no verbo, nele. A vida e a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Então, nesse momento, o verbo também, essa parte criadora, ela propicia a vida, né? Que nós chamamos no Espiritismo de princípio vital, ele dá o princípio vital, e o verbo cria. Lá no Espiritismo nós temos uma tríade formada por Deus. O fluido cósmico universal, que forma toda a matéria e energia. O elemento inteligente universal, que é a inteligência de Deus que regula e harmoniza a energia e a criação. Todos os fenômenos que são harmônicos, e são todos harmônicos, são regulados, sobretudo a vida, pelo elemento inteligente universal. E o princípio vital, que animiza a criação, da vida, aí já são os seres vivos. São esses três elementos que nós temos. Aqui no texto, que é nos colocado, ele diz que o verbo possui a vida. Tá bom, o verbo está criando, naturalmente ele possui a vida. Agora sim, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos viessem a crer por intermédio deles. Quem é que vem testificar essa luz? É João Batista. João Batista testemunha a vinda da luz. Então, essa luz e esse verbo já estão tomando um caráter de personificação de um ser, um homem. Ele não era a luz, claro, João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse a luz, ótimo, a saber, a verdadeira luz que, vinda do mundo, ilumina todo homem, ótimo. É o conhecimento, é a moral, é a sabedoria,
é virtude, é um amor. Isso é a luz. Mas João não era a luz. Nem era a luz que ilumina todo homem. E aí continua. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Até aí, ó, vamos lá. Fluido cósmico universal. Criou. Muito bem. Mas o mundo não conheceu. Aí, como é que eu vou conhecer essas coisas não diria sobrenaturais, essas coisas de uma elevação que não dá para explicar a criação. Como é que eu vou conhecer a criação? E continua, o mundo foi feito por ele. Ótimo, é criação. O verbo repete-se, é o criador de todas as coisas, o mundo foi feito por ele. Ótimo, até agora está nessa linha criadora. Né? Deus, a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, defluindo. Fluido cósmico universal, elemento inteligente universal e princípio vital. Para mim está ótimo. Como espírita, eu estou acompanhando perfeitamente isso. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Bom, não entendo como é que vai entender a criação, como é que nós vamos entender a criação. Até hoje nós não sabemos nada. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Agora sim. Agora houve uma transformação. O verbo, que era um elemento criador, inteligente, soberano, supremo, princípio vital, criou tudo, ele agora toma o caráter de uma pessoa. Por que toma o caráter de uma pessoa? Porque essa pessoa dá o poder de serem filhos de Deus, a saber, todos que creem no nome dessa pessoa. Ou seja, os que creem nele ganham o poder de serem filhos de Deus. Bom, aí é a primeira questão que eu começo a me descadeirar. Todos que receberam a sua verdade tornam-se filhos de Deus. Os quais, esses que receberam, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ora, o que não nasce do sangue, o que não nasce da carne e nasce da vontade de Deus, mas tudo nasce da vontade de Deus, mas o que não nasce do sangue especificamente, nem da carne, o que é? O espírito. Então, todos esses espíritos tiveram a graça de crer no verbo, que a gente vai vendo que vai acompanhando, vai sendo Jesus, e se tornarem filhos de Deus. Aí vem. Para alcançar a filiação de Deus, nasce em espírito, em vontade de Deus. E o verbo, aí agora vai mais forte ainda. O verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como um unigênito do Pai. O verbo encarnou. Pronto. Essa medida, dando o caráter do fluido cósmico universal, elemento inteligente universal, princípio vital, o verbo que cria tudo, o verbo encarna em nós e nos concede a filiação divina, caracteriza a divinização de Jesus, porque Jesus é que fez isso. Então Jesus é lá em cima. O verbo, aqui embaixo, é o verbo criador. Mas no Salmo 82.6, já está escrito: eis que sois deuses, sois todos filhos de Altíssimo. Espontaneamente, naturalmente, nós já somos filhos de Deus. Nós não precisamos de uma criação paralela, nenhum motivo paralelo para nos justificar e nós sermos aceitos como copartícipe da natureza de Deus. Nós não precisamos. Nós, pela nossa natureza, nós somos espíritos simples e ignorantes no início, criados por Deus. Pessoal, eu vou coçar minha cabeça aqui, ó. Ó, tô coçando. É bom vocês se coçarem também. O verbo se faz carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Pronto, consagrou Jesus como verbo. Não paira dúvida, vamos fazer uns comentários, porque eu tenho que terminar pelo menos esse bloco.
Comentários. Não paira dúvida o verbo apresentar origem e caráter divino. 2. Mas também fica claro no início a diferenciação de não ser Deus. Estava com Deus, está aqui. Em seguida, assume a divindade de Deus. O verbo era Deus, então ele transita de não ser Deus para Deus. A partir de sua incorporação divina, faz o mundo. Então, o mundo foi feito por intermédio do verbo. E ainda, mas não foi feito só por Deus, e ainda, por força do seu poder divino, concede luz àqueles que lhe seguem. A graça, concede a graça de serem filhos de Deus. Age mais uma vez como o próprio Deus. Aí eu começo a coçar minha cabeça. A filiação, primariamente, é um ato de Deus. Deus é que criou. O Verbo encarnado também dispõe esse poder de nos filiar, como Deus. O Verbo encarnado se faz de Deus. Mas só há um único Deus. Então alguma coisa está errada aqui, em João. Alguma coisa está errada. Mas há outros filhos de Deus. Ele mesmo, sob o seu poder divino, já tinha concedido, em versículo anterior, àqueles que nele creram essa condição. Como explicar? Vou botar a mão aqui, ó. Tapar aqui que a situação está difícil. Pior que jogo de futebol, hein? Como explicar a qualidade de Jesus ser a um só tempo Deus e Filho de Deus? Como está aqui no Evangelho de João, no capítulo 1. Bem, essa explicação vai ficar para amanhã. Eu espero que vocês não tenham sido entupidos pelo que foi colocado ali e que tenha sido um bom didata para vocês. O fato, assim, dizer o seguinte: havia uma força superior, consignada de verbo, que se identifica com Deus no momento. Essa força superior, que depois sai de Deus, assume o caráter divino, não sendo Deus, e consigna a todos aqueles que chamam o seu nome o caráter de serem filhos de Deus, concede a divindade a todos aqueles que o seguem. É a chamada justificação. E aí vem a salvação. Então, Deus ficou colocado aqui, ó, na lateral do campo. Ó. Ele não está jogando mais. Quem está jogando só o Filho de Deus. Então não pode, porque ele que é o chefe, ele tinha que estar no meio do campo. Beijo para vocês. Espero que eu tenha feito o possível. Um beijo.